Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela presença essa noite. Mais uma live que nós estamos completando, né? Essa semana completamos 1000 seguidores no Júri Expresso. Então fica aqui minha gratidão em nome de todos os membros do Júri Expresso, meu carinho a vocês. Sintam-se abraçados, porque o Júri Expresso foi feito com muito carinho para todos vocês. Então eu fico muito feliz de estar fazendo a live na semana de comemoração dos nossos 1000 seguidores e nós devemos tudo isso a vocês. Então eu vou convidar aqui agora a nossa convidada para que a gente comece a falar um pouquinho sobre esse tema tão bacana que é de direito da moda e que ainda sofre bastante preconceito, digamos assim, mas a gente vai ver que não tem por que ter preconceito não. Aliás, é uma área extremamente promissora. Só um momentinho, já tô chamando aqui a Tayeli. Deve estar se conectando. Bim. Évila, obrigada, Carolina. A Tayeli já se conectou. Tayeli, tudo bem? Tudo bem com vocês? Contigo, Tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Sim, vocês também estão me ouvindo? Sim, acho que todos te ouvindo bem. Ah, então tá. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria que a Tayeli se apresentasse. Eu poderia fazer as apresentações, mas eu gostaria de comentar depois que ela se apresentar, falar um pouquinho da história dela com Fashion Law, para que vocês a conheçam também. A Camille está aqui online com a gente. Tá, Ô, Tayeli. Camille, Elisa, Oi, Carol, Camille, a Audrey. Que bacana. Se apresenta para a gente, Tayeli, por então, favor. Gente, claro. Primeiro, obrigada pelo convite, Larissa. Pessoal do Júri Express também, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz também, assim como vocês, pelos 1000 seguidores. A gente ontem ainda estava fazendo uma live com a Nath comentando isso, que a gente faz tudo com muito carinho, né? Com muito amor, e como a gente fica feliz quando a gente vê que o pessoal está acompanhando, que está seguindo. Vou tentar colocar meu celular aqui para ele ficar parado. Se não der certo, fico segurando. Acho que não. Então, gente, para quem não me conhece, eu já vi alguns rostos conhecidos aqui. Para quem não me conhece, sou a Tayeli José, sou advogada, atuo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, eu sou coordenadora do grupo de trabalho Fashion Law, que faz parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS. E agora, desde o ano passado, que eu faço parte do GT. E esse ano, eu estou como presidente da Comissão de Direito da Moda da ABA Sul, da ABA aqui do Rio Grande do Sul. Então, é a primeira comissão específica aqui do Rio Grande do Sul a falar sobre o tema de direito da moda. O direito da moda ele já vem sendo estudado em algumas outras comissões desde 2011, né, quando teve a primeira comissão de direito da moda no Brasil, que foi em São Paulo, com a doutora Thaís Toski. Então, agora, 10 anos depois, estamos aqui no Rio Grande do Sul buscando, né, esse espaço também. Tayeli, antes de tudo, eu que queria muito te agradecer por ter aceitado o convite. Nós todos do Júri Expresso ficamos extremamente felizes, honrados com o seu aceite. A gente ficou muito contente mesmo, especialmente porque é uma área extremamente nova, ainda não tem tanta produção a respeito, não tem tanta gente especializada e é uma área que tem sofrido muito preconceito desde que o termo foi alcunhado, Fashion Law. Então, a princípio, só para explicar um pouquinho para quem acabou de entrar, enquanto os nossos visitantes aí estão subindo, né? O pessoal ainda está entrando. Por que surgiu a ideia de falar sobre Fashion Law nessa live em especial? Na verdade, eu criei a minha marca recentemente. E era um sonho muito antigo, era um projeto muito antigo. Eu pensava em cursar moda antes de cursar direito. Tive a oportunidade de repente, ir para Milão, fazer meu curso de moda, mas acabei enveredando pelo direito. Me tornei professora de direito. Hoje em dia atuo com direito, amo o que eu faço, mas deixei aquela paixão adormecida por muito tempo. E aí, recentemente, agora, durante essa quarentena, né, aproveitei para colocar as coisas em dia, pensando e refletindo sobre algumas coisas, eu falei, por que não conciliar as minhas duas paixões? E ontem, inclusive, no nosso grupo de estudos, que é um grupo de estudos de iniciativa da ABA, depois eu até divulgo para o pessoal que tiver interesse em participar,
Ontem, inclusive, a gente viu que algumas pessoas acabaram procurando o direito da moda pelo mesmo motivo, porque tinham paixão pelo direito, tinham paixão pela moda e queriam unir as duas coisas de alguma forma. Foi o mesmo que aconteceu comigo. Eu sempre gostei de moda, sempre gostei de direito, falei, por que eu não vou reunir as duas coisas? Por que eu não vou unir as minhas duas paixões? E aí, no dia 6 de julho, eu postei um vídeo aqui no meu Instagram falando sobre a marca, sobre o Empório, falando sobre o direito da moda, né? Dando um spoiler um pouquinho do que era. E aproveitei e te fiz o convite para fazer essa live que você muito gentilmente aceitou. E é muito curioso, porque eu conheci a Tayeli, pessoal, travou? 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 Eu travei? Travou. Ah, desculpa. Não sabia quem estava travando. E foi muito curioso, né, Tayeli? Porque a gente também não se conhece há muito tempo. A gente acabou se encontrando justamente por conta do tema, direito da moda. Eu comecei assim como o Vinícius, que não sei se está nos assistindo, travou de novo, né? Não travou? Eu tô ok. Desculpem, eu achei que estava travado. Então, ontem, no grupo de estudos, assim como o Vinícius, eu também fui procurando pela tag no Instagram. E, aliás, essas tags nos servem para encontrar muita coisa boa, muito conteúdo de qualidade. E eu acabei encontrando a Tayeli, descobri a Comissão de Direito da Moda da ABA e comecei a procurar o material, descobri o e-book das meninas e fiquei muito feliz da possibilidade da gente falar desse assunto hoje. Então, Tayeli, só para começar, né, eu acho que antes da gente falar propriamente do direito da moda e da intersecção desse ramo, é importante a gente abrir falando um pouquinho sobre o que é a moda em si, né? Existe até um grande preconceito, não só com o direito da moda, como também com a própria moda. Muita gente pensa, moda é superficialidade, moda é furtividade, não tem nada, moda é coisa de patricinha, mas não. Na verdade, moda vai muito além do que você está vestindo, do que você utiliza como acessório, do que você calça, dos cosméticos que você usa. A moda tem a ver com a tua identidade, com a tua descrição. O vídeo da Tayeli está travando, a Carol mandou aqui pra gente. Eu acho que deve estar tendo um probleminha de conexão, mas tu consegues me ouvir? Agora sim, tava trancada. Quando tranca, eu não sei. É o meu vídeo. Para mim aparece que é o vídeo da Larissa. Vamos indo. Vamos indo. Qualquer coisa também eu volto a algum ponto. Eu estava falando sobre a importância da gente também entender o que é a moda, que vai muito além do que você está vestindo, do que você está usando como acessório, do que você está calçando. Moda, na verdade, é ideologia. Na verdade, eu prego muito isso porque eu acredito de verdade nisso. Moda é conceito, é ideologia, é pensamento, é sentimento, ação, tudo isso em movimento. O que a gente veste, o que a gente usa, tudo isso descreve. Então, por exemplo, para quem é vegano, que não utiliza cosméticos oriundos que tenham passado por testes em animais. Então, moda vai muito além daquilo que você está vestindo. É realmente uma questão de ideologia e conceito. Você bota a tua consciência no que você veste, o que você usa, o que você calça, tudo isso descreve o que você pensa, como você age. E tem também uma relação muito forte de moda com religião, com cultura, com política, com economia. Todos esses ramos, todos esses setores estão ligados diretamente, né? A moda, a gente sabe que hoje em dia é uma das indústrias que rege a economia mundial, né? Inclusive, eu vi até que está no material de vocês, sobre 2% do PIB do mundo ser guiado justamente pela indústria da moda. Então, a moda tem relação direta com tudo isso, com política, com cultura, com religião. E é claro que a moda foi passando por uma evolução ao longo dos anos, né? Num primeiro momento, a gente tinha moda lá, não era bem a moda ainda, era só a vestimenta não como um ornamento, mas como aquilo que se utilizava em decorrência das sensações, do frio, do calor. E eu vi que vocês também colocaram isso no material, achei muito bacana, porque várias coisas foram coincidindo. Então, num primeiro momento, você tinha a moda basicamente como um resultado, não a moda, mas as roupas como um resultado das necessidades de sobrevivência. Isso eu estou falando da época pré-histórica.
mas mesmo ali você já viu uma hierarquia, né? Da questão de quem utilizava mais roupas, os colares no pescoço, e com o tempo isso foi evoluindo. Depois a gente caminha para Roma, e aí mais uma vez os imperadores com excesso de roupas e etc. E eu faço propaganda, gente, consultem o material delas, depois a gente vai disponibilizar o e-book nas referências bibliográficas para que vocês adquiram. A Tayeli, a Camille, as meninas da aba, elas têm um e-book sobre direito da moda, muito bacana, muito completo, muito bem diagramado, com bastantes ilustrações, dá gosto de ver. Para quem não sabe nada de direito da moda, ali está uma leitura muito fluida, muito fácil. Então eu recomendo, a gente coloca nas dicas de literatura depois. O Guia de Introdução ao Direito da Moda, ele é um projeto do Justa Moda, que foi desenvolvido por mim, pela Camille e pela Natália. Ele fez parte dessa primeira aula do grupo de estudos, né, da aba, mas ele não é vinculado com a aba, só para não confundir o pessoal. Ele é uma produção do Justa Moda. Então, quem realmente quiser, ele é um e-book em formato digital. Ele está disponível na Hotmart e na Amazon. E também faz parte do sorteio que está acontecendo no Justa Moda. Então, a gente também está sorteando o e-book agora. E ele realmente é um material pensado para quem está começando, para quem quer conhecer mais sobre a área e não tem ainda uma noção. Então, a gente preparou, eu, a Camille e a Nath, né? Então, a gente teve nessa elaboração a Camille, que tem mais a parte acadêmica, a Camille está no mestrado, eu com a parte mais prática da advocacia, e a Nath vem como estudante também, para colaborar e trazer também. Então, ficou um e-book com uma linguagem, como tu disse, bem fluida, porque realmente foi feito a 3 mãos, cada uma mais na sua área. E ficou muito gostoso de ler. Eu comecei a ler e estou encantada. E aí, né, no e-book mesmo, elas falam da questão da parte histórica, e aí veio o Império Romano, o excesso de roupas para quem tinha pompa, né, ainda mantendo a questão da hierarquia, e a gente caminha, vem as revoluções com o passar do tempo, primeira, segunda, terceira, hoje em dia estamos na 4ª Revolução Industrial, que é a Indústria 4.0, e aí quando a gente chegar na intersecção dos ramos, a gente fala um pouquinho sobre indústrias e tecnologias 4.0 no direito da moda, porque também tem tudo a ver. Mas depois da primeira Revolução Industrial, lá no final do século XVIII, a gente tem um alavancamento muito grande do direito da moda, porque a indústria têxtil cresce muito e o consumo aumenta bastante. Então, o direito da moda é alavancado, a necessidade dos trabalhadores, dos operários, né, que vão migrando para as cidades depois da Revolução Agrícola e encontram na produção têxtil a possibilidade de conseguir trabalhar, de se empregar e de se manter nas cidades. E então, essa classe operária, né, acabou contribuindo muito para a indústria têxtil. E a gente tem ali também, na primeira Revolução Industrial, os maquinários. Depois a gente avança com o taylorismo, mais para frente fordismo, depois toyotismo, e todas essas formas de produção vão contribuindo e alavancando o processo de produção para que ele se torne maciço. Mais para frente, a gente tem lá década de 20 também, década de 20 e 30, marcada pelo início dos grandes estilistas, Coco Chanel, Jean-Jacques Patou, e todos esses estilistas também contribuíram muito para a moda em si. A Chanel com os cortes retos, com o próprio corte Chanel, os tubinhos pretos, começando pela fábrica de chapéus. Ela começou, aliás, com uma loja de chapéus, a Gabrielle Chanel, depois ela evoluiu, veio o perfume, né? Número 5, depois o número 17, que não teve tanto êxito. Depois disso, lá pela década de 60, brigando ali com os regimes ditatoriais e tentando trazer amor, paz, a moda hippie, com os símbolos florais, com as cores muito vivazes. Então, tudo isso vai mostrando, a moda vai nos mostrando como que a história vai sendo contada. A moda tem também essa característica de contar uma história. Você consegue identificar um tempo, uma cultura, uma localidade pelo que você veste.
E a moda, não diferentemente de todo o resto, por ser também uma questão cultural, raiz, de arte, ela também foi acompanhando esse desenvolvimento histórico. Mas chegamos aqui ao que é a indústria da moda, né? A moda foi se transformando, como eu disse, e hoje em dia a indústria da moda vai muito além do que apenas o vestuário, a vestimenta. Quer falar um pouquinho, Thay, sobre a indústria da moda? Vamos Como lá. hoje em dia nós temos a moda? Então, hoje a gente fala de moda, a gente não fala só da indústria têxtil, né, Lari? A gente vai falar aí da indústria têxtil, a indústria calçadista, a indústria de joias, a indústria de perfumaria, a indústria da beleza. Então, é um conceito muito amplo. A gente fala também, ainda vai mais além, às vezes, falando também de questões da arquitetura que são relacionadas à moda. E dentro desse mercado da moda como um todo, que a gente vê que existem várias questões jurídicas que vão surgindo. Então, tu trouxe toda a parte histórica, né? E aí a gente foi vendo como foi a evolução desses processos. E a gente chega no direito da moda. E o direito da moda, ele vem justamente para quê? Para proteger essa cadeia de produção. Né? Então, o direito da moda, ele vem desde a parte da produção, né? A parte do plantio, da matéria-prima, até o pós-consumo. Então, a gente estuda dentro do Fashion Law todas as relações jurídicas que surgem dentro desse espaço da produção até o pós-consumo. Nesse contexto, surgiu nos Estados Unidos, então, com a professora Suzanne Scafidi, em 2006, né, como uma disciplina da Fordham Law, e aí depois se transformou no Fashion Law Institute. Né? Então, a gente tem, vê como é muito recente, né, no mundo, desde 2006, que vem se estudando e tem-se como uma disciplina, né, relacionada ao direito. A gente não fala em um ramo específico, a gente não fala em um ramo autônomo do direito, e sim um ramo mercadológico de atuação. Então, ele é um ramo de mercado e ele exige de quem atua, né, quem gostaria, quem quer atuar, esse conhecimento tanto de mercado como do direito. Então, como tu estavas falando ali das questões dos ramos que a gente consegue relacionar. Então, eu acho importante também a gente trazer um pouquinho, né, da parte histórica ali, do surgimento. A gente surge, então, o Fashion Law em 2006. E aí, depois, para formar a disciplina, né, para dar uma autonomia para essa disciplina, a gente traz também princípios jurídicos relacionados. Então, a gente vai falar no princípio do desenvolvimento sustentável, princípio da rastreabilidade e divulgação da origem, princípio da não discriminação. Então, a gente tem vários princípios também relacionados, assim como as outras disciplinas do direito, a gente também tem princípios. No e-book também a gente está bem apresentada essa parte. A professora Lídia Carvalho de Abreu, de Portugal, traz muito no livro dela também, que a gente indica muito como referência bibliográfica, a professora Lídia, que é um livro também que está disponível na internet. Então, a gente tem toda essa parte de princípios que a gente trata, né, até chegar realmente nas disciplinas que são relacionadas ao direito da moda. Então, a gente diz que o direito da moda, além de ser um ramo mercadológico, a gente aplica ele no Brasil de forma sistêmica, relacionando com outras matérias. Então, a gente vai sim relacionar com direito civil, com direito penal, com direito empresarial, né, as disciplinas vão conversando entre si. Então, a gente vê casos, muitas vezes também, além dessa questão do preconceito que tu havias falado, tem uma outra questão também que muita gente confunde quando a gente fala em Fashion Law, confunde que se trata apenas de direito de propriedade industrial, de propriedade intelectual. E não é, né? Ele é muito mais amplo, a gente consegue alcançar muito mais e proteger de forma mais completa essa cadeia produtiva. Mas, realmente, a parte de propriedade intelectual é uma parte que chama bastante atenção e é uma parte que muitas pessoas direcionam seu estudo, né? Porque é através da propriedade intelectual que a gente vai conseguir. E travou a conexão. A Thay já deve estar voltando, pessoal. Só um momentinho. Ok. Eu vou comentando aqui enquanto ela tá me ouvindo, Thay? Você travou para mim. Ah, tá. E para mim estava travada.
Então, como eu estava dizendo, a propriedade intelectual é muito interessante dentro do direito da moda e muitas vezes é É um dos pilares, né, no final das contas. Thay, a Thay travou de novo. Acho que está com um probleminha de conexão. Enquanto ela vai destravando, eu acho que ela não deve estar me ouvindo. Deu, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Eu fiquei preocupada porque travou de novo. A gente trava. Aí o pessoal tá mandando que voltou. Tá, então E estamos com problema de conexão. Será que sou eu? Pessoal, me manda um alô? eu tô te ouvindo, Lari. Tá? É que para mim tá travando bastante aqui, eu não tô conseguindo te ouvir. Eu consegui te ouvir até a parte que você falou da propriedade intelectual. O pessoal tá escutando? Mandem um alô pra gente aqui no chat para avisar se estão ouvindo a gente ou não. Ó, o Diogo falou alô, então parece que eu acho que a Thay mesmo tá travada. Que estranho. Bom, tá, então, eu vou tentar continuar aqui enquanto o pessoal tá me ouvindo. Então, a gente... não, acho que não estão ouvindo. Travou aqui também, o pessoal mandou. Diogo mandou, a Eve mandou, está travado. Bom, acho que a Thay ainda está travada. Não tem problema, pessoal, eu vou comentando. E aí, assim que ela conseguir se reconectar com a gente volta. Vocês me escutam, pelo menos? Me digam se um pouquinho sobre o tema. A Thay caiu. Bom, já vou tentar reconectá-la. Provavelmente foi um problema de conexão mesmo. Aguardem um minutinho, por favor. Aqui, ela já entrou para mim. Aguardando o Tayeli. Só um minuto, pessoal. Prontinho, reconectado. Deu certo. Vou deixar tu falar um pouco aí, para não te atrapalhar. Não, imagina, não me atrapalha em nada. É que, na verdade, eu ia pegar o teu gancho enquanto você estava se reconectando para ir comentando, né? Que você falou da questão... o termo é realmente muito novo, né? Como você disse, o termo foi alcunhado em 2006 pela Susan Scafidi e um dos grandes marcos do Fashion Law é o Fashion Law Institute, que é dedicado ao estudo de questões jurídicas e negócios voltados para a moda, para a indústria da moda. E esse Fashion Law Institute foi o primeiro centro mundial criado com esse intuito de estudar o direito da moda, de estudar questões jurídicas específicas voltadas para o direito da moda. E é importante, sim, bastante ressaltar isso que você ressaltou, porque existe aí uma confusão, né? Se é um direito, se é um ramo do direito, se não é um ramo do direito, se é uma atuação, uma área de atuação. Então, existe essa divergência doutrinária e alguns entendem que é, sim, um ramo autônomo do direito e outros entendem que não é. Até a própria Camille dividiu com a gente, não vou mencionar nomes aqui, né, de quem compôs a banca dela, mas ela dividiu com a gente que um jurista bastante conhecido aqui no Brasil, quando ela foi fazer a defesa da dissertação ou a apresentação do projeto de tese, uma das perguntas que fizeram para ela na banca foi: mas por que você está falando de direito da moda? Você quer falar do que a pessoa tem que vestir quando vai para um tribunal? Você quer falar qual que é o dress code, né, o código de vestimenta? Você quer falar o que ela tem que usar? Não tem nada a ver com isso. O direito da moda não é isso. Na verdade, é muito diferente disso. Só que a gente também tem que tomar bastante cuidado para não entender o direito da moda como sendo talvez um ramo autônomo, porque, na verdade, ele tem sim influência de todos os outros ramos do direito. E criou-se esse termo de direito da moda, muito embora não tenha proteção jurídica específica, porque as demandas são muito específicas. Então, alguém que tenha conhecimento do mercado, alguém que tenha conhecimento das demandas em moda, das demandas da indústria da moda e dos atores dessa indústria, vai ter um domínio muito maior na hora de atuar juridicamente.
seja como um advogado, seja como um parecerista, ou um consultor. Então, de qualquer forma, o fato de você dominar as questões mercadológicas já influencia muito. É a mesma coisa em outras áreas. Um advogado eleitoral ou um advogado desportivo. Se ele não conhecer as demandas eleitorais, se ele não conhecer as demandas desportivas, ele não vai conseguir se virar bem nessa área ou em qualquer área que seja. Então, Larissa, mas direito da moda, você não pode trabalhar então com direito do trabalho, ou direito tributário, ou direito ambiental? Você não precisa ser um advogado de direito do trabalho? Você pode ser um advogado trabalhista? Pode, mas o fato de você ser um advogado trabalhista não vai te dar todo o domínio que você precisa para poder conseguir resolver, solucionar, de repente, oferecer uma consultoria, oferecer alguma atuação preventiva ou mesmo litigiosa em relação à moda. Você vai conhecer muito de direito do trabalho, de CLT, de todas as leis relacionadas a direito do trabalho, mas você vai ter dificuldade de dominar outros ramos, porque no final das contas, duas características que vocês ainda destacam, né? A disciplinariedade, a multidisciplinariedade e a transdisciplinariedade. Uhum. Não tem como você falar de direito da moda sem falar de direito do trabalho. A gente vira e mexe aí, se depara com mão de obra escrava, mão de obra infantil, imigrantes, e aí a mão de obra informal nesse mercado da moda, né? A gente vê muitas vezes a questão da exploração de animais por indústrias de beleza, que acabam utilizando animais para testar cosméticos. Então, tudo isso tem relação com outros ramos, mas entra tudo: direito do trabalho, direito ambiental, direito digital, direito tributário, direito empresarial, quando a gente está falando aí de marca, patente, desenho industrial. Não tem como fugir desses outros ramos do direito, né? E antes mesmo de falar desses ramos, Thay, é bacana a gente destacar aqui por que é tão importante essa relação do direito com a moda. Antes mesmo de falar em direito da moda, a gente tem que entender a importância da relação do direito com a moda. Afinal de contas, para que a gente usa direito? Eu sempre comento isso, embora eu não goste dessa definição, porque eu acho ela muito básica demais e acho que ela não faz jus à função do direito, mas a função básica, quando a gente não entra em outras questões do direito, é regular as relações sociais. E a gente tem várias relações dentro do direito da moda, né? Várias relações jurídicas. A gente tem vários atores aí, a gente tem o produtor, a gente tem aquele que vai extrair a matéria-prima, a gente tem aquela pessoa que está trabalhando no chão da fábrica, a gente tem o vendedor, a gente tem o revendedor, a gente tem o consumidor intermediário, o consumidor final, a gente tem modelos, a gente tem os chamados bookers, que são as pessoas que fazem o agenciamento dos modelos. Dentro dos modelos também existem vários tipos de modelo. Tem modelo de passarela, modelo fotográfico, modelo de casting, que é aquele que vai fazer figuração em novela, programa de TV. Então, é um mercado muito amplo. Os donos das marcas, os criadores, os estilistas, os modelistas, os fashionistas. Então, é um mercado extremamente amplo, com vários atores aí. Todos eles precisam de assessoria, de uma segurança. Mas alguns dados, pessoal, e aí eu já devolvo a palavra para a Thay, e eu tô ressaltando muito os agenciadores. Sim, os agenciadores são os bookers, Laira, que eu comentei. É que no mundo da moda, isso até para quem já foi modelo, para quem é modelo, eu fui modelo no caso. Então a gente acaba se deparando com várias terminologias em inglês. Eles gostam muito de nomes em inglês e muito de nomes em francês. Então a gente acaba conhecendo esses nomes e se acostuma com as terminologias. Mas em relação ainda ao direito da moda, eu peço licença para a Natália, se ela estiver aqui, peço licença para a Camille e peço licença para você, Thay, para mencionar mais uma vez o material de vocês. E eu acho bacana reforçar e usar o material de vocês. Eu li inclusive para o grupo de estudos de ontem, porque a gente tem que prestigiar também o trabalho que a gente mesmo faz, né? E eu achei muito lindo o trabalho que vocês fizeram e muito rico, apesar de não ter lido tudo ainda. Mas algumas informações que elas destacam lá no trabalho delas, que depois a gente vai dividir com vocês,
em relação à cadeia de produção. É a cadeia de produção que mais demanda trabalho no mundo, e uma coisa que elas destacam, uma em cada 6 pessoas no mundo está relacionada ao mercado de trabalho da indústria da moda. Eu vou Então, virar isso aqui significa... a câmera e eu vou mostrar, enquanto tu tá falando, eu vou mostrar um pouquinho do e-book, já que a gente está falando tanto dele, do pessoal. Bacana, tá, ótimo. Só resumindo, né, alguns pontos importantes que tem aí para a gente mostrar o porquê que é tão importante falar de direito da moda, por que é tão importante correlacionar esses dois ramos, né? 7,7 milhões de pessoas trabalham com moda no mundo, é uma das informações que tem lá. A indústria da moda, depois da indústria de bebidas e da indústria alimentícia, né, somadas, a indústria da moda representa 3 trilhões de dólares, e isso significa 12 trilhões de reais, o que corresponde a 2% do PIB mundial, e atuação em 90% do mundo, também está no material delas. Ainda, elas ressaltam que o Brasil é o único país do Ocidente que desenvolve todas as etapas da cadeia produtiva da moda, desde o pré-consumo até o consumo e o pós-consumo, o que quer dizer extração da matéria-prima, produção, venda, consumo e descarte. O descarte seria o pós-consumo. Um outro dado importante, bacana que elas trazem, ainda sobre o Brasil, que de acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, só em 2017, a indústria da moda nacional teve faturamento de mais de 51 bilhões de reais. Quer dizer, olha como isso gerencia, né, a nossa economia, não só nacional, como mundial. É extremamente relevante, não dá para a gente ignorar. Ainda, a cadeia têxtil e de confecção, isso é a nível mundial, tá? A cadeia têxtil de confecção é a segunda maior geradora de empregos, e no país aqui Brasil, representa 16,7% dos empregos e 5,7% do faturamento da indústria de transformação. Quando a gente fala isso, 5,7% do faturamento da indústria de transformação é aquela indústria que contribui para o crescimento do PIB nacional. Então, a gente está dizendo que a indústria têxtil, a têxtil em específico, que tem relação com produto de tecidos, né, roupas em si e de acessórios, só a indústria têxtil representa 5,7% do crescimento do PIB anual. Então, são dados muito significativos e muito relevantes para o direito não se atentar, não dar uma atenção especial. Daí a importância dessa relação de direito e moda. E também, daí a importância dos profissionais que se dedicam ao estudo e à atuação dessa área em específico serem ágeis. Porque o mercado da moda é um mercado que sofre franca mutação e rápida mutação o tempo todo, né? A gente antigamente falava em coleções de primavera, verão, coleções de outono e inverno. Hoje em dia, algumas marcas trabalham com coleções mensais e outras marcas trabalham com novidades semanais. Então, é uma mudança muito rápida e o profissional que se dedica a isso tem que ser rápido igualmente para conseguir se atualizar e atender da forma mais eficiente possível as demandas que vão surgindo. Larissa, a gente fala bastante também. A Mônica aqui está perguntando sobre esse documentário. Eu acho que ela está questionando do e-book. O link está lá no Insta do Justa Moda. E eu deixei ali nos comentários um cupom de desconto que está válido. Então, para quem se interessar, que é o Ano Justa Moda. Thay, travou de novo, pessoal. Peço desculpas aí, a gente está com alguns probleminhas técnicos de conexão, mas acontece. Thay, acho que o pessoal não te ouviu. Você travou de novo. Ah, tá. Que a Mônica perguntou ali sobre onde tem esse documentário. Eu acho que ela estava perguntando sobre o e-book. A Thay tá travada. Pessoal, vocês me escutam? Alguém me responde, por favor. Vocês conseguem me ouvir? Vocês escutam a Thay também ou travou para vocês também?
Tá, e na verdade, a Mônica está se referindo mesmo a um documentário sobre moda que tem no Netflix que ela dividiu comigo. Não era sobre o e-book, é sobre um documentário que ela me passou e se vocês quiserem, depois eu até encaminho no grupo da aba para a gente compartilhar. É um documentário muito interessante que fala também da questão da exploração da indústria da moda. Muito bom. O pessoal disse que está me escutando, mas acho que estão com problema para escutar a Thay. Então eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre o tema enquanto ela se reconecta. Bom, então, daí a importância. Não tem como a gente falar. A Thay caiu. Peraí, ela já vai provavelmente me solicitar e eu já reconecto. Só um momentinho, pessoal. Foi problema de conexão mesmo. Ela nem tá aqui online ainda, mas já que ela volta. Eu vou comentando enquanto isso. Então, daí a importância do direito na moda. A gente precisa entender, então, antes de falar do direito da moda, entender por que a moda é tão importante e por que é tão importante que o direito se relacione com a moda também, né? O direito está relacionado a tudo. A gente sabe que o direito se relaciona com tudo, mas com a moda não seria diferente. E dados esses números, que são tão extraordinários, a gente precisa ter uma atenção, um olhar específico para as questões jurídicas envolvendo a indústria da moda, para que ela receba a devida atenção, para que as demandas sejam devidamente tuteladas e para que nenhum desses polos envolvidos nessas relações jurídicas envolvendo a indústria da moda fiquem desamparados. Seja o consumidor, seja o fornecedor, seja o revendedor, enfim, todas as pessoas envolvidas nessa relação precisam estar devidamente amparadas. E é aí que entra o profissional de direito da moda. É aí que entra o chamado fashion lawyer, ou advogado da moda. Ele vai conhecer melhor esse mercado, ele vai conhecer melhor essas demandas, para que ele possa atuar de maneira mais eficiente, mais eficaz, para que ele entenda realmente as necessidades, as tendências. Como eu falava, né, o mercado está muito mais dinâmico, não é mais como antigamente que você tinha coleção de primavera, verão, outono e inverno. Hoje em dia você tem coleções mensais, às vezes até semanais, então é muito importante entender isso e dar essa devida atenção para essa nova área de atuação. E uma coisa que as meninas falam no livro delas, que eu achei muito bacana, elas falam, olha, a gente não corrobora com a corrente doutrinária de que é um ramo do direito. E eu concordo com vocês. Realmente não é. Eu não entendo também que seja um novo ramo do direito, primeiro porque não tem uma proteção jurídica específica, infelizmente, né? E por outro motivo, porque de fato está relacionado a todos os outros ramos. Tem direito do trabalho, tem direito ambiental, então não é realmente um ramo autônomo no meu entendimento, assim como no de vocês. Mas é sim uma área nova e é uma área que merece, com certeza, um olhar mais atento, um olhar específico e um olhar com um domínio daquela área muito maior. Porque se você for só advogado e você não conhecer de moda, você muito provavelmente vai ter dificuldades aí para se relacionar com os atores dessa indústria e para solucionar da devida maneira as demandas que vão surgindo. E aí, falando um pouquinho sobre a questão também, Thay, do próprio ramo em si, né? Fala um pouco pra gente o que você pensa sobre a questão da propriedade intelectual, porque essa é uma grande dificuldade que o direito da moda acaba enfrentando, né? Como não existe proteção jurídica própria, a propriedade intelectual é que faz, às vezes, e acaba protegendo as marcas, as patentes. Então, só dando um exemplo, né? A questão, por exemplo, das estampas. As estampas podem ser registradas como marcas figurativas ou como marcas mistas, que é o que acontece, por exemplo, com a Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem aquela estampa xadrez conhecidíssima, que é chamada de tela... As estampas, a gente faz o registro por desenho industrial. Então, a gente consegue... A questão das criações de moda, a gente pode proteger tanto por direito autoral, quanto por propriedade industrial, tá? Então, no direito autoral, a gente vai proteger a criação específica, né? É um desenho que foi feito específico para algum momento, foi um vestido que foi desenhado. Então, ela é mais específica. O direito autoral, no momento que eu reproduzo, né, que eu desenho, eu tenho o meu direito garantido. Agora, já a
propriedade industrial, ele é declaratório, né? Então, eu preciso, né, se a gente for proteger uma estampa, e eu vou poder, ela tem originalidade, ela cumpre os requisitos de desenho industrial, eu vou conseguir proteger ela por desenho industrial, aí sim depende de um registro através do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, eu vou proteger essa estampa pelo desenho industrial. Assim como as estampas, a gente também pode proteger por desenho industrial as criações como bolsas, sapatos, né? Criações que tenham originalidade, cumpram esses requisitos, e um dos requisitos também é a produção em larga escala. Então, a gente vai ter aí, quando a Camille fala bastante também na questão da arquitetura, a gente fala porque tem as questões de moda relacionadas a algumas criações, né? Então, algumas cadeiras específicas que são protegidas por desenho industrial. Então, as criações de moda a gente pode proteger por desenho industrial. As questões de marca, a gente vai conseguir proteger a marca em si, né? Seja ela o nome da marca, e aí sim eu posso proteger o elemento nominativo, o elemento figurativo, se for uma marca tridimensional também. Então, tem que ver em qual momento que vai se encaixar. No caso da minha marca, por exemplo, tá Store, eu posso proteger o elemento nominativo, tá Store, eu posso proteger na forma nominativa, posso proteger na forma mista, né, com o meu nome mais a logo. E se eu vir a criar alguma estampa, desenvolver, e eu vou produzir ela em larga escala, né, eu posso proteger por desenho industrial. Então, são essas formas que a gente tem de conseguir essa proteção. E aí, por patente de modelo de invenção, modelo de utilidade, já é um pouco mais difícil, mas também tem casos que a gente consegue, ainda mais agora que a gente está tendo roupas cada vez mais tecnológicas, né? A gente vê aí cada vez mais invenções. Eu teve uma palestra que a gente fez aqui junto com a Uniriter, aqui em Porto Alegre, e eu convidei uma amiga minha, que é a Fernanda Binato. A Fernanda usa uma prótese especial, ela é amputada e ela usa uma prótese, e essa prótese ela é totalmente sofisticada, uma prótese que o joelho, até música toca, mas é uma prótese desenvolvida com o pé desenvolvido até para que ela possa usar um salto. Então, a moda também é inclusiva, né? Além nesse caso da Fernanda, que a gente conversou muito nessa palestra, né? Mostra a tecnologia relacionada à moda e a moda como forma de inclusão, né? Porque nessa palestra a Fernanda falava que quando ela precisou amputar, que foi no ano passado, uma das coisas que ela pensou foi a questão do salto, né? Ela amputou acima do joelho. Então ela pensava assim, eu gosto tanto de usar um salto e agora, né, eu não vou poder. Para quem não assistiu essa palestra da Uniriter, ela está disponível no YouTube também. Foi muito bacana, foi um congresso de 2 dias, a gente trouxe vários profissionais da área, foi realmente muito bacana, assim, teve bastante a parte de propriedade intelectual, a gente trouxe a parte também da sustentabilidade, Maggie Miller participou, então teve grandes nomes da moda. Então, e isso também teve a parte da inclusão, nesse caso da Fê, pela questão do salto, de como isso deu mais confiança para ela, né, no momento de usar a prótese. Então, a Fê também fez parte da campanha da Avan do ano passado, que foi uma campanha super inclusiva, e aí a gente aproveita essa campanha da Avan para falar também na questão dos direitos constitucionais, da inclusão, né, de trazer para as passarelas, de trazer para a moda essa diversidade, né, de não ter sempre, manter esse padrão um padrão de moda, que a gente não tem mais hoje em dia um padrão de moda, né? A gente tem diversidade de corpos, de estilos, de pessoas, então a gente não tem como ter uma passarela um único padrão. Então foi muito bacana essa campanha da Avan, que a Fernanda foi convidada para fazer, porque ela trouxe todas essas diversidades de corpos, de estilos, de etnias para compor. Então, e aí sim, quando a gente fala nessa parte mais tecnológica, a gente pode ver uma proteção através da patente, né? Seja ela um modelo de invenção ou uma patente de utilidade. De utilidade. Sim. Você falou, ainda a gente estava falando, né, a questão do INPE mesmo. A própria Louis Vuitton se registrou junto ao INPE.
né, ao Instituto Nacional de Produção Industrial. Um outro caso clássico que a gente tem também são os saltos da Lobotan, que são os solados vermelhos, né, que é típico da Lobotan e que também houve o registro. Ele tem em alguns países. Aqui no Brasil a gente não consegue registro da cor, né? Então, assim, a gente tem o Blue Tiffany, mas a gente não tem o registro do Blue Tiffany no Brasil, mas a gente tem a cor. Então, as cores, os cheiros, essas sensações, a gente não consegue proteger. Mas a gente protege a marca, a Tiffany está protegida, a caixinha, né, os elementos que compõem. Mas a cor, e por exemplo, também a questão do aroma, quando a gente passa numa loja da Melissa e a gente sente aquele cheirinho, a gente sabe que a gente está passando numa loja da Melissa. Mas esse cheiro aqui no Brasil não é passível de proteção. Né? Mas as questões do Lobotan têm tomado grandes proporções, né? Tem processos em andamento, tem processos relacionados com marcas brasileiras, como a Carne Stephens. Então, é um processo, assim, meio que sem fim, né? Acaba um, começa outro. Sempre estão discutindo essa questão do salto vermelho. Da sola do sapato. E aí, né? Também... E aí entra também a importância, mais uma vez, do advogado da moda, do fashion lawyer, né? Porque ele vai ajudar aquele fabricante, aquele fornecedor, aquele vendedor, aquele criador a detectar se de repente é uma cópia, uma imitação, uma reprodução, ou se na verdade é uma tendência, uma coincidência criativa, porque pode acontecer também, coincidências criativas existem, e esse é realmente o nome que se dá, coincidências criativas. Às vezes acontece, de fato, de duas marcas pensarem na mesma coisa ao mesmo tempo com base numa tendência. E não necessariamente uma marca está replicando a outra, está copiando, está imitando. Então, entra aí também... Nesses casos de marcas que acabam tendo muita semelhança, acabou de entrar ali o meu colega de trabalho, o professor Luiz Henrique, meu colega de escritório. Olá, Luiz, bem-vindo! E nesses casos, é importante, nesses processos, até essa semana passada eu estava analisando um processo assim, um julgado aqui no Rio Grande do Sul, envolvendo a marca Melissa também, ela tem o desenho industrial registrado de uma das sapatilhas, né? E aí uma outra marca produziu essa mesma sapatilha, né? E aí se começou essa briga para saber de quem era realmente o desenho. O registro, né, anterior realmente é o registro da Melissa, né? Então ela teve êxito na ação, a ação ela ainda não transitou em julgado, mas até esse momento que eu estava acompanhando a leitura do acordo, a Melissa tinha ganhado dano moral e dano material em relação a isso. E para se chegar... Thay. Opa, mais uma vez tivemos um probleminha de conexão. Enquanto isso, eu estou vendo que o professor Roliandro está aqui online conosco. Eu vou pedir se ele pode... Thay. Especialista em... Thay, você travou pra gente. Desculpa, você travou pra gente. Consegue repetir a partir do caso da Melissa, que você estava acompanhando? Thay? Travou. Bom, enquanto isso, eu vou pedir se o professor Roliandro, de repente, que está online aqui conosco, se ele... Voltou. Só deixa eu te explicar, gente. Eu me mudei não faz muito. Tá picando. Acho que o pessoal não está conseguindo te ouvir. Tá travando bastante. E também a gente está quase sem tempo. Acho que faltam mais 4 minutos só. Thay? Bom, pessoal, eu acho que travou, Thay. De repente, depois, se tu puderes, a gente tenta localizar os números dos processos. E aí a gente, de repente, lança um post com a numeração dos processos para que o pessoal também possa procurar e se inteirar mais sobre esses casos em específico. Eu peço desculpas, pessoal, acho que ela teve mais um probleminha de conexão aqui. Então, eu vou fazendo uma finalização com alguns comentários, né?
Desculpa, tá, eu acabei te cortando sem querer, porque o pessoal não estava conseguindo te ouvir, travou a tua conexão de novo. E a gente acha que só tem mais 4 minutos de chamada. Então, eu comecei a fazer algumas considerações aqui finais. Bom, no final das contas, a gente tem, então, a propriedade intelectual, né, a propriedade industrial, como uma das já que não existe, desculpa pessoal, a Thay saiu, já que não existe uma proteção jurídica específica, como eu disse, não é um ramo autônomo do direito, né? Entende? Pelo menos aqui, eu e a Tayeli, a gente concorda que realmente não é um ramo, é uma área de atuação mercadológica, uma área em que há sim a possibilidade de atuação jurídica e que deve com certeza haver uma atuação jurídica forte, até porque tem demanda para isso, tem mercado para isso. Você, jovem advogado que está ingressando no mercado de trabalho, procura as lojas da tua cidade, procura, porque eles provavelmente devem estar precisando de advogado da moda. Tem especializações hoje em dia no Brasil. A Mackenzie, por exemplo, tem uma pós-graduação em Direito da Moda. Então, é um ramo bacana, é um ramo promissor. Desculpem, eu falei ramo, na verdade, né, é uma área promissora, embora já tenha 15 anos que o termo foi alcunhado, Tayeli voltou aqui, embora já tenha 15 anos que o termo foi alcunhado, ainda é uma área, infelizmente, pouco difundida. As comissões de direito da moda estão aparecendo mais agora. Em São Paulo nós já temos, a Rio Grande do Sul, ela falou que é a segunda, né, mais forte, acho que a primeira foi criada no Rio de Janeiro. Então, são comissões que estão aparecendo mais agora. Então, se você tem interesse, procura, se você já é advogado ou é curioso, procura a Comissão de Direito da Moda do teu estado, procura saber sobre o tema, porque é um ramo de atuação, uma área de atuação promissora. Então, para quem está ingressando agora e tiver a possibilidade de aprofundar os estudos nesse tema, faça isso. E mais que isso, que é uma coisa que eu comentei com a Tayeli, que eu também quero trabalhar, estou trabalhando, inclusive, num artigo à parte, ainda a gente tem que falar do vestuário em si, independentemente da moda, mas o vestuário em si, a importância do vestuário como um direito social, porque a gente tem lá na nossa Constituição, a gente tem educação, a gente tem transporte, a gente tem lazer, a gente tem cultura, a gente tem tudo isso como direito social, mas a gente não tem vestuário. E no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fala-se que a pessoa deve ter direito a uma vida digna e feliz, o que inclui também vestuário. E a nossa Constituição, muito embora observe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não traz no artigo 6º do rol dos direitos sociais o direito ao vestuário. Então, talvez seja até caso da gente pensar, talvez no futuro próximo, e com a pandemia isso ficou muito evidente, cestas, da mesma forma que a gente tem cestas básicas de alimentos, cestas básicas de roupas, porque moradores de rua muitas vezes não têm acesso a roupas, principalmente no inverno. Na cidade onde eu moro, Lorena, tem varal solidário, mas infelizmente não é sempre que as cidades têm esse tipo de projeto social. Então a gente vê mais uma vez aí um dos elementos da moda, que é o vestuário, sendo também incerto no rol de direitos humanos e fundamentais, ao menos deveria ser, já que está na declaração, né? Então ficam aí as reflexões. Eu agradeço muitíssimo a Tayeli pelo carinho, pela atenção. Também. Agradecer pelo convite, pedir desculpas pela conexão. Eu me mudei essa semana aqui em Porto Alegre, então ainda o apartamento está em fase ainda de trazer tudo para cá, então a minha internet não está aqui ainda, estou na 3G. Mas eu fico à disposição, quem quiser me chamar no meu perfil particular, no Moda com Direito, no Justa Moda, a gente está totalmente aberto. Sobre projeto social, a gente tem aqui em Porto Alegre o Moda Alegre, que é um projeto social que busca dar visibilidade para as costureiras, e está com um projeto lindo agora, que é o projeto Costurando Solidariedade. É um projeto que eu faço parte aqui também, é um projeto da primeira-dama de Porto Alegre, da Tainá Vidal. Então, também, quem quiser conhecer, é um projeto muito bacana mesmo, né? Dá visibilidade para as costureiras, dá visibilidade para o pessoal das comunidades de Porto Alegre, né? Agora, nesse momento da pandemia, eles estão fabricando máscaras com valor super acessível, e a cada kit de máscara que é vendido, né, é um kit com 5 máscaras. A cada kit, 4 é entregue e uma fica para a comunidade. Então, a gente tem esse projeto aqui, tem o selo Dom, que é um selo
né, que vai ser fornecido para empresas que realmente produzirem totalmente. Acho que a Thay caiu mais uma vez, pessoal. Bom, eu vou ter que finalizar porque o nosso tempo está esgotando, falta menos de 1 minuto para cair a nossa chamada. Então eu queria agradecer que vocês tenham gostado da nossa tentativa de mostrar um pouquinho para vocês o que é o direito da moda, para que vocês possam ao menos conhecer essa nova área de atuação, para que vocês despertem, tenham a curiosidade despertada, de repente se interessem e aprofundem mais os estudos. E, mais uma vez, agradecer gratidão em nome de todos nós, pelos seguidores, que nós conseguimos atingir 1000. Nosso objetivo não é outro que senão socializar reflexões e democratizar conhecimento. Então, mais uma vez, obrigada a todos pela participação, pelo carinho. Agradeço a todos da aba que estavam aqui conosco, as meninas do Justa, pelo material e por todos que estavam prestigiando a live dessa noite. Um beijo muito carinhoso, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus e até breve. E olhem o meu gatinho aqui, olha que coisa mais fofa. Ele sempre entra nas lives. Tchau, pessoal. Obrigada.